Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num tema que, nossa, já pelo título causa um certo impacto, né? A ideia de um Deus que talvez precise, destruir alguns dos nossos sonhos. A gente vai se basear aqui em trechos do livro O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo de Aquino, e também alguns comentários sobre ele. Isso aí. É um título forte, né? Provocador. Totalmente. Então vamos lá. A ideia central parece ser um confronto, sabe? Entre as nossas expectativas, que muitas vezes vêm da cultura, do que a gente ouve por aí. Sim, daquela ideia de sucesso de realização pessoal. Exato. E do outro lado, o que as fontes aqui sugerem ser uma visão bíblica assim bem mais radical do que a seguir Cristo. A nossa missão aqui é tentar entender essa tensão. O que significa encarar nossos planos, nossas ambições e a vontade de Deus sobre essa ótica mais desafiadora. Exatamente. E o material que a gente está olhando sugere que até orações super comuns, tipo o Pai Nosso, naquela parte seja feita a tua vontade, podem ser, de certa forma, perigosas para os nossos planos mais egoístas, né? Vamos explorar como a fonte contrasta o que ela chama de teologia good vibe, sabe? Essa coisa meio Deus como o gênio da lâmpada, com um chamado bem diferente, um chamado ao discipulado que envolve renúncia, submissão de verdade. É fascinante como isso mexe com ideias tão comuns sobre fé, né? Mexe mesmo, desafia o senso comum. Bom, a fonte já começa criticando essa visão de Deus como um realizador de desejos. O autor até conta de um grafite que ele via perto do escritório. Algo tipo, desfrute da companhia de Jesus e ele lhe dará os desejos do seu coração. E tinha um desenho de Jesus saindo de uma lâmpada. Nossa, que imagem, hein? Pois é, e lembra aquela música da Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Parece que essa noção está bem presente. Essa de um Deus abençoador que está ali para atender nossas demandas. Sim, e o argumento é que essa visão é muito limitada, sabe? Talvez até equivocada. Claro que a Bíblia fala de bênçãos, de pedir e receber. Tem Salmos 37, Mateus 7. Sim, tem vários textos. Mas ler só esses versículos fora de contexto pode criar uma relação meio comercial com Deus, um toma lá da cá. A fonte diz que a raiz disso está na nossa natureza humana mesmo, que é uma fábrica de sonhos, como diz Provérbios. Só que essa fábrica, segundo essa linha teológica, foi meio que distorcida pelo pecado, lá em Gênesis 3. Hum, Aí, nossos desejos acabam voltados para nós mesmos, para o egocentrismo. Um teólogo citado, o Horton, fala que o problema não é desejar, mas para onde o desejo aponta. Faz sentido. O texto até usa um termo, deísmo moralista terapêutico. É do Christian Smith, né? Aplicado aqui para o Brasil. Isso. A ideia resumida seria: existe um Deus, ele quer que a gente seja bom, gente boa, mas ele só aparece para resolver problema. E o grande objetivo da vida é ser feliz, se sentir bem. O que leva a uma fé muito individualista, né? Focada em satisfazer as minhas vontades. Exatamente. E essa centralidade toda no eu acaba esbarrando numa outra palavra complicada: ambição. A fonte argumenta que, olhando pela Bíblia, a ambição não costuma ser elogiada, não. Ah, interessante isso. Cita Tiago 3, que liga a ambição egoísta, usa até um termo grego, eritheia, com desordem, rivalidade, coisa ruim. Enquanto a nossa cultura talvez veja a ambição como virtude, né? Correr atrás dos sonhos. Sim, é quase um mantra hoje em dia. Pois é. Mas a fonte sugere que, biblicamente, essa ambição pode ser só uma busca por autorrealização, por aplauso. Colocar o eu no centro, mesmo quando parece que a gente está fazendo algo bom, tipo, servindo na igreja. Tem até uma história que a fonte conta meio curiosa, de um cantor gospel conhecido aconselhando o filho a não ser baterista. Por quê? Para não ficar lá atrás escondido. Queria que ele fosse um cara de frente, de destaque. Olha só. Ilustra bem, né? Ilustra como essa busca por reconhecimento pode se infiltrar em tudo. A fonte questiona essa ânsia por ser sempre o protagonista, sabe? O Moisés, o Davi da história. E se o chamado for para ser anônimo? Como tantos heróis da fé que a gente nem sabe o nome, né? Menciona Romanos 16, Hebreus 11. É um alerta para o perigo de buscar a própria glória. É um ponto forte. Qual seria a alternativa que a fonte propõe? Aí entra aquela imagem de crucificar os sonhos. Bem radical. Muito. Chega a citar até o filme do Homem-Aranha 2. Uma frase da tia May. Às vezes temos que ser firmes e desistir daquilo que mais queremos, até de nossos sonhos. E claro, a clássica do tio Ben.
Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Faz sentido a conexão. A ligação que fazem é que o poder que a gente recebe de Deus, tipo o de Atos 1.8, é para ser testemunha dele, não para benefício próprio. Quase como se os vilões usassem poder para si e os heróis para os outros. Tiago 4 também fala sobre isso, né? Motivos errados. Exato. E o texto bíblico central para essa ideia toda é Mateus 16, 24 e 25. Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A interpretação dada não é que a cruz seja só um incômodo, é uma sentença de morte para o ego, para o nosso eu que quer mandar em tudo. Uma transformação total. Total, é o que a Bíblia chama de nascer de novo, ser uma nova criatura. E isso, segundo a fonte, citando 1 Pedro, só rola por causa da ressurreição de Cristo. Um autor muito citado, John Piper, argumenta que essa mudança interna nos liberta. A gente passa a obedecer não por peso, mas com alegria, porque Deus se torna o nosso maior tesouro. E tem outra coisa interessante. A fonte desconstrói aquela ideia comum de preciso me amar primeiro para depois amar o próximo, baseada em Mateus 22. Ame o seu próximo como a si mesmo. Como assim? O argumento é que o problema não é falta de amor próprio. A gente já se ama, e muito. Só que muitas vezes de um jeito torto, egoísta. Até cita exemplos extremos como sologamia. O mandamento claro na Bíblia seria: ame a Deus acima de tudo e ame o próximo nesse mesmo padrão de cuidado que você já tem, naturalmente, consigo. O C.S. Lewis fala disso, né? Como nossa natureza resiste a essa entrega. Entendi. Não é sobre não se amar, mas sobre a direção desse amor. E em vez de ficar nessa busca por autoestima, seja alta ou baixa, a fonte traz um conceito do Timothy Keller que eu achei muito bom: o autoesquecimento. Autoesquecimento. A ideia não é se achar um lixo, nem se achar um máximo. É simplesmente pensar menos sobre si mesmo. Um ego que foi transformado pelo Evangelho, nessa visão, se preocupa menos com o que os outros pensam e mais com o que Deus pensa. E encontra uma liberdade nisso, um descanso. Faz sentido. O sentido da vida não viria mais da autoafirmação, mas de se saber amado por Deus e de ter uma missão dada por Ele. Algo que ecoa lá em Eclesiastes, né? Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. E também em 2 Coríntios, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Tá, e o que seria, então, ser um discípulo nessa visão? A definição é bem direta. Submeter-se à disciplina de Jesus, aos ensinos dele. Citam Lucas 6,46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? É uma relação de aprendizado, mas também de obediência ativa. É mais forte que só se dizer cristão, talvez. Parece que sim. E o sinal claro desse discipulado não seria fazer milagres ou ter um super conhecimento teológico, mas sim o amor sacrificial uns pelos outros, como Jesus mesmo ensinou lá em João 13. E o texto faz questão de resgatar o peso da palavra cruz. Não é só um pingente bonito, né? Na época era símbolo de tortura, de vergonha pública, de rejeição total. Verdade. Então, tomar a cruz em Lucas 14 significaria abraçar esse custo todo do discipulado. As parábolas que Jesus conta logo depois sobre construir a torre ou ir para a guerra reforçam isso. Tem que calcular o custo, tem que estar disposto a uma rendição completa. Não é para qualquer um. Não mesmo. A fonte distingue bem o discípulo comprometido da multidão, que às vezes só está atrás do benefício, do milagre, mas não da submissão. Até nota uma diferença. Os rabinos pediam lealdade à Torá, à lei. Jesus pedia lealdade à sua pessoa. É uma exigência muito maior. E a história do jovem rico se encaixa perfeitamente aí, né? Clássico exemplo. Um cara que até queria seguir Jesus, mas como um plus na vida que ele já tinha, não como centro de tudo. A fonte cita Bonhoeffer sobre isso. Ele não estava disposto a deixar Jesus redesenhar o mapa da vida dele. Exato. E é importante frisar, essa renúncia toda não é para comprar salvação. A salvação é pela graça, ponto final. A renúncia faz parte do processo de crescimento de quem já foi salvo, da santificação. Entendi. E olha que interessante, a fonte reconhece que até os discípulos mais chegados, tipo Tiago e João, tinham suas ambições, né? Pediram os melhores lugares no reino. Queriam o pódio. Queriam, mas a resposta de Jesus vira tudo de cabeça para baixo.
O Keller, citado na fonte, aponta a ironia. A maior glória de Jesus aqui na Terra foi na cruz, no meio de ladrões. O modelo de liderança no reino de Deus é o serviço. Jesus disse que veio para servir, para dar a vida. O lava-pés. O lava-pés, exato. João 13. É um exemplo radical de poder que se expressa em humildade, em serviço. Um poder que capacita os outros. Diferente do poder que oprime. O poder de César, como diz um outro autor citado. Mas aí fica a pergunta prática. Isso significa que todo mundo tem que largar a carreira, abandonar qualquer ambição profissional? Como fica isso? Então, a fonte parece dizer que não necessariamente. Cita o exemplo de Lídia, lá em Atos 16, uma mulher de negócios, vendia púrpura, tecido caro, bem-sucedida. E o que ela fez? Usou a casa dela, os recursos dela, para apoiar a igreja que estava começando ali. Ah, interessante. A questão-chave não parece ser ter ou não ter profissão, bens, mas como a nossa fé e o nosso trabalho se conectam. Tudo isso está a serviço de quê? Da glória de Deus, do testemunho do Evangelho, ou só para acumular, para ter status. Trabalhar só para pagar conta e juntar dinheiro seria a perspectiva errada, segundo essa visão. Entra a questão da avareza, então. Exatamente. Aí vem um alerta muito forte contra o amor ao dinheiro. Citam um Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Explicam que o problema não é o dinheiro em si, mas o desejo descontrolado de ter, de possuir, que acaba virando o centro da vida da pessoa. Certo. A parábola do rico, que Jesus chamou de insensato em Lucas 12, é usada para ilustrar isso muito bem. A loucura dele, segundo a interpretação que a fonte traz, não foi ser rico, nem planejar o futuro. Foi acumular tudo só para ele. Esquecer de ser rico para com Deus. Esquecer que a vida é um presente, uma dádiva, que deveria ser compartilhada. Tem uma análise que a fonte menciona que achei forte. A forma como Deus pede a vida dele de volta, esta noite te pedirão a tua alma, soa como a cobrança de um empréstimo. Como se a vida fosse um empréstimo de Deus. Uau! Põe em perspectiva, né? Totalmente. Ok. Então, se o foco não deve ser nossos planos egoístas, nossos sonhos de consumo ou de poder, como a gente descobre a tal da vontade de Deus para a nossa vida? Ah, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Pois é. E aqui a fonte desafia muito aquela ideia de ficar caçando sinal para tudo. Sabe, pedir sinal para saber com quem casar, que curso fazer, se muda de emprego. O velão de lã de Gideão. Exato. A fonte argumenta que isso pode parecer mais com prática pagã de adivinhação do que com busca cristã. Diz que o exemplo de Gideão, lá em Juízes, é mais um caso de fraqueza na fé dele, de incredulidade, do que um modelo para a gente copiar sempre. Interessante. Então, qual a alternativa? A perspectiva é que a vontade principal de Deus, o grosso, digamos assim, já está revelada. Onde? Nas Escrituras? O que a gente deveria pedir, segundo Tiago 1, é sabedoria para aplicar esses princípios gerais na nossa vida concreta, do dia a dia. Não ficar esperando uma revelação mística e detalhada para cada passo. Deus já deu a direção geral. Amar a Deus, amar o próximo, viver de forma santa, usar nossos dons. Cabe a nós viver isso buscando honrar a Deus em qualquer situação que a gente esteja. E a comunidade de fé entra aí também, né? Para ajudar a discernir dons chamados, o próprio autor do livro conta um pouco da experiência pessoal dele com isso. Sim, a comunidade tem um papel importante. E tem uma frase da fonte que me marcou muito sobre isso. Não fique esperando o propósito para caminhar, porque você descobre o propósito na caminhada. E descobrir o propósito na caminhada é entender que o propósito é o caminho. Forte isso. Quebra aquela ansiedade por um grande propósito revelado, né? Exato. A vontade de Deus não seria um mapa escondido que a gente tem que achar, mas algo que a gente experimenta vivendo em obediência dia após dia, com a mente sendo transformada, como diz Romanos 12. O verdadeiro culto a Deus seria essa entrega diária da nossa vida. E a oração como fica nisso? Se a vontade já está na palavra, para que orar então? Só para pedir coisa? Boa pergunta. A tração redefine um pouco a oração. Não é só uma lista de compras para Deus, sabe? É um diálogo. É uma resposta à iniciativa de Deus. É buscar, acima de tudo, a presença dele.
As orações do apóstolo Paulo, por exemplo, que a gente tem registradas, o foco dele era muito mais em conhecer a Deus, conhecer a vontade dele, do que em pedir para mudar as circunstâncias externas. Faz sentido. Então, pedir algo em nome de Jesus seria mais do que só usar a frase no final da oração, né? Muito mais. Significaria pedir coisas que estejam alinhadas com o caráter de Jesus, com a vontade dele, com o reino dele. A oração do Pai Nosso em Mateus 6 é apresentada como um grande modelo para isso, para reordenar os nossos próprios desejos. Porque às vezes a gente pede mal, né? Tiago 4 fala disso. Pedimos só para os nossos prazeres. Exato. A oração vira um teste para os nossos desejos. E essa estrutura do Pai Nosso, como a fonte analisa, mostra essa prioridade. Primeiro foco total é em Deus. 1. O nome dele ser santificado, que a nossa vida honre quem ele é. 2. O reino dele vir, que a vontade dele prevaleça aqui e na eternidade. 3. A vontade dele ser feita. Nosso compromisso pessoal em obedecer. Só depois vem as nossas necessidades. Isso. E mesmo assim, numa postura de total dependência. 4. O pão nosso de cada dia, dependência do essencial para hoje. 5. O perdão das nossas dívidas, que está ligado à nossa disposição de perdoar também, lembra da parábola? 6. E o livramento da tentação e do mal, reconhecendo que a gente é fraco e precisa da ajuda dele o tempo todo. É uma reorientação completa do nosso foco. E para ilustrar essa relação com Deus que a gente não controla, que não está aí só para realizar nossos caprichos, a fonte usa aquela analogia do C.S. Lewis, do Aslan. Ah, o Leão de Nárnia. Clássica. Sim, que ele é bom, mas não é um leão domesticado. Ele é selvagem, indomável. A ideia é essa. A gente não pode colocar Deus numa caixinha, fazer ele seguir o nosso roteiro. Ele é soberano. Totalmente. E isso conecta com a própria revelação do nome de Deus. YWH, eu sou, lá em Êxodo. Um Deus que é presente, ativo, que age como quer. Não é um nome mágico para a gente usar de qualquer jeito. O terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Isso. E a fonte amplia o significado disso. Não é só não usar o nome para xingar ou jurar falso. Seria também associar o nome de Deus a teologias erradas, usar a fé para enriquecimento pessoal, fingir que um projeto egoísta é a direção divina. Entendi. É nesse sentido que esse Deus selvagem pode acabar destruindo sonhos que, na verdade, o desonram. Sonhos que usam o nome dele em vão. A fonte também critica uma certa paixão por Deus, que é só sentimento, sabe? Sem base no conhecimento da palavra. Até conta uma história de um pregador que falava muito de amor, mas nem conhecia Coríntios 13. É complicado isso. A paixão bíblica, argumenta a fonte, está ligada à obediência. E muitas vezes ao sofrimento. Pensa na paixão de Cristo. E para obedecer, a gente precisa conhecer. Lembra de novo Lucas 6,46. Porque me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo. Fecha o ciclo, né? E a parábola que Jesus conta logo depois dessa pergunta, a dos dois construtores, amarra tudo. Um construiu na rocha, o outro na areia. Sim. A sabedoria não está só em ouvir a palavra, está em praticar. Construir a vida sobre a rocha da obediência a Jesus é o que segura a onda quando vem a tempestade. Uma fé superficial, sem essa base sólida, leva à ruína. É um alerta contra o imediatismo espiritual. Uau! Olha, e no fim das contas, a mensagem central que essa perspectiva traz é bem radical mesmo. A entrega total a Deus, negar a si mesmo, talvez ver sonhos pessoais ruindo. Esse é o caminho do discipulado que Cristo propôs, segundo essa leitura. É um chamado exigente. Muito. Mas isso é super importante, né? Essa entrega toda não é uma moeda de troca para merecer a salvação. A fonte termina com uma citação do Kelly que é muito boa. Diz algo como: o evangelho não somos nós subindo a escada para Deus com nossas boas obras para tentar comprar o céu. Como seria, então? É Deus descendo até nós, na pessoa de Cristo, trocando a coroa dele pela cruz, para nos salvar pela graça. A salvação é presente, é favor. A nossa entrega é resposta, não pagamento. Uma distinção fundamental. Fundamental. Então, o que a gente leva dessa nossa conversa, dessa exploração?
A perspectiva do livro Deus que Destrói Sonhos realmente nos desafia, né? A olhar fundo para as nossas motivações, nossas ambições, de onde vêm nossos sonhos. Sugere que abraçar a bondade de Deus de verdade, revelada na Bíblia, vivida em comunidade, pode sim exigir uma redefinição radical ou até o abandono de planos que são muito queridos para nós. Mas é importante notar que essa destruição de sonhos egoístas ou desalinhados não é vista como algo puramente negativo, como uma perda trágica. Pelo contrário, é apresentada como um caminho necessário para a gente encontrar um propósito autêntico, uma vida com significado de verdade, centrada não nos nossos desejos que mudam toda hora, mas na missão e na glória de um Deus que é soberano, mas também é cheio de graça. É uma troca que, nessa visão, vale muito a pena. Fica então a reflexão, talvez um pouco desconfortável, mas necessária, provocada por essa leitura. Que sonhos na nossa vida, nos nossos planos, talvez precisem ser confrontados por essa perspectiva de submissão, de autoesquecimento, de discipulado radical. Algo para a gente pensar, né? Obrigado pela companhia nesta análise.